Sua Bíblia comigo em João capítulo 6. Começamos na semana passada uma série de mensagens sobre as 7 declarações de Jesus no Evangelho de João, né? 7 poderosas declarações. Quero lembrar com você aqui porque você não pode esquecer. Respondendo a pergunta lá de Moisés, né? De maneira mais detalhada, porque para Moisés, em Êxodo 3, o Senhor diz: eu sou o que sou. Quando lhe perguntarem quem te enviou, você responda: eu sou, o grande eu sou, me enviou. Em João, Jesus vai detalhar um pouquinho mais sobre quem é Ele, quem é o nosso Cristo, esse grande eu sou. E ele vai dizer: eu sou o pão da vida, né? O pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E algo de maravilhoso nesta série de mensagens que você não pode esquecer é que Jesus é tudo isso. E Ele é tudo isso para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? É a maneira que Ele interage conosco. É a maneira que Ele se relaciona conosco. Ele é tudo que é também para nós. Glória a Deus por isso. Em Êxodo, nós vemos a conversa de Moisés com o Senhor. Em João, é a conversa do Senhor conosco. Eu quero te convidar a capítulo 6 de João. E vamos ler do versículo 30. Diz assim: então lhe disseram eles, disseram a Jesus: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Apenas um parêntese. Jesus acabara de multiplicar pães e peixes. Poucos pães, poucos peixes. Ele multiplica e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Depois de fazer isso, ele vai até os seus discípulos, que ele já havia despedido e enviado para o outro lado do mar da Galileia, e os seus discípulos estavam em dificuldade, e ele vai até eles de uma forma muito tranquila, que poderíamos até ter feito uso dela ontem. Ele foi andando sobre as águas. O mar revolto, o vento forte, e Jesus vai até os seus discípulos andando sobre as águas. Fecha aqui o parêntese. E as pessoas ainda estão pedindo a ele um sinal. O coração incrédulo só prova de fé quando tocado pelo Espírito Santo. Pode ver milagres e milagres acontecendo. E há milagres por toda parte. Mas o coração incrédulo só crê quando tocado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? O texto segue e diz assim: quais são os teus feitos? Perguntam a Jesus. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus. Mas aqui eu quero abrir mais um parêntese. O povo a quem Jesus ministrava aqui neste momento
o povo que viu a multiplicação de pães e de peixes, o povo que, embora não tenha presenciado, com toda certeza já havia chegado aos ouvidos deles que Jesus havia ido até o barco onde estavam os discípulos, andando sobre as águas. Já devia ter chegado aos ouvidos deles que Jesus fez com que Pedro andasse sobre as águas. Esses homens, eles espiritualmente estavam parados no tempo. E preste atenção nisso, porque é muito importante. O nosso Deus não agiu só no passado, irmãos. Ele age no presente. Eles estavam focados no maná que Deus, milagre de Deus, provisão de Deus, ação de Deus, havia derramado sobre o seu povo durante os 40 anos no deserto. Mas eles estavam tão focados nos milagres do passado, que estavam cegos para os milagres do presente. Às vezes isso acontece conosco. Tem muito crente que vive a fé no Deus que fez. Não é mais o Deus que faz. No Deus que realizou, não é mais o Deus que realiza. E o triste disso é que a gente vive como Jó, no primeiro estágio da sua fé. A gente conhece a Deus apenas de ouvir falar. Os meus pais disseram, meus avós disseram, meus bisavós disseram. A gente lê a história da igreja, tanto narrada nas Escrituras, como na história, em livros de história, e a gente fala dos avivamentos do passado, e a gente fala sobre o que Deus fez no passado. Isso está errado de jeito nenhum. Passado é um ótimo lugar, alguém já disse, de referência, mas é um péssimo lugar de residência. Tem gente que mora no passado, ao invés de ter o passado como uma referência do que Deus continua poderoso para fazer no presente. Amém, irmãos? Feche parênteses. Não viva no passado, viva no presente. O texto continua e diz Jesus assim a eles: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quando Jesus diz que o verdadeiro pão é o Pai quem lhes dá, e esse pão é o pão que dá vida ao mundo, aquela multidão começa a dizer o seguinte: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Só que eles não pensavam dentro da perspectiva de Jesus. O pensamento deles não tinha nada a ver com aquilo que Jesus estava dizendo. Eles estavam pensando nos pães que encheram as suas barrigas, na multiplicação. Eles estavam pensando naqueles cestos cheios que sobraram. Eles estavam pensando naquela comida farta, onde todo mundo comeu e se encheu. Mas Jesus está falando do quê? Ou melhor, Jesus está falando de quem? Jesus está falando dele mesmo. E ao perceber que essas pessoas estão pensando naqueles pães
que eu imagino deveriam ser deliciosos, porque não deve existir padeiro melhor que Jesus. Jesus, ele faz o novo e dá uma melhorada, irmãos. Lembra da festa em Caná da Galileia? De casamento? Acabou o vinho. Jesus fez o vinho do mesmo tipo, da mesma marca? Não. Jesus fez um vinho muito, mas muito melhor. Eu não gosto de vinho, mas desse vinho eu acho que eu ia gostar. Jesus fez o vinho, aquele vinho. Preste atenção, quando Jesus multiplica pães e peixes, mudou a qualidade do pão e do peixe também. O pão deve ter ficado... Menininho devia estar lá com os pão duros, o pão ficou macio. Menininho devia estar lá com os pão já frio, o pão ficou quentinho. Menininho devia estar lá com o pão já meio sem graça, o pão ficou aquele pão, abençoado. E as pessoas comeram dele. Queridos, Jesus está falando não desse pão que ele multiplicou, Jesus está falando dele. E como era difícil lá atrás, continua sendo difícil hoje. Entendermos que o que Jesus tem para nos dar é Ele mesmo. Jesus multiplica pães e peixes? Multiplica. Jesus anda sobre o mar? Anda. Jesus cura, Jesus restaura, Jesus levanta, Jesus provê tudo que temos, tudo que precisamos. Sim. Mas o que de mais precioso Jesus tem para nos dar é Ele mesmo. E às vezes a gente esquece disso. E a gente fica mais interessado nas bênçãos do que no abençoador, no galardão do que naquele que galardoa. Mas, queridos, o abençoador é muito maior do que a bênção. E, na verdade, podemos dizer que o abençoador é a grande bênção. E todas as demais bênçãos estão nele. E como é maravilhoso quando a gente compreende isso. Mas vamos andar aqui no texto. Diz assim: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quase que eu faço isso. Me deu sede, irmãos. Jesus está falando do quê? Dessa sede que essa água mata? Sim? Não. Jesus está falando de qual sede? De qual fome? Da sede da alma. Da fome da alma. E queridos, qual a maior carência do mundo hoje? É de dinheiro? Não é. A maior carência diz respeito a coisas materiais? Não diz. Pastor, mas tem muita gente pobre demais, miserável demais, neste mundo em que vivemos. É verdade. Mas essa miséria e essa pobreza é em decorrência da busca do homem pela coisa errada. Estamos vivendo, nesse presente momento, um cenário de guerra no Oriente Médio. Por que que acontecem guerras? Já parou para pensar? Por que que as guerras acontecem? Por causa da insatisfação dos homens. A insatisfação da alma, a insatisfação do coração. A insatisfação que justifica qualquer tipo de barbárie. Desde que seja pela busca do que eu quero. Desde que seja para defender o que eu tenho. Volte aí para o texto, diz assim: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Esse versículo aqui judia daqueles que dizem que a salvação se perde. Quando as pessoas me perguntam, pastor, é possível perder a salvação? Eu respondo da seguinte forma: depende de quem te salvou. Se você pensa que foi você mesmo, perde fácil. Se você pensa que foi a igreja, perde fácil. Se você pensa que foram, as suas escolhas, perde tranquilamente. Mas se você entende e crê que foi Jesus, não perde mais. E não perde mais por causa da sua capacidade de se manter salvo. Não. Mas pela capacidade daquele que nos salvou, de nos manter junto dele. O texto segue e diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pergunta, irmãos, quem é o pão da vida? A resposta nesse texto que nós lemos. E eu escrevi aqui, vou ler para vocês. O pão da vida é aquele que o Pai nos dá. O pão da vida é aquele que desceu do céu. O pão da vida é aquele que trouxe vida ao mundo. O pão da vida é aquele que nos sacia plenamente. O pão da vida é Jesus Cristo. E por que é que Jesus se apresenta como pão da vida? Vamos lá, 3 verdades para nós. Primeiro, é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Na multiplicação de pães e peixes, que está aqui no mesmo capítulo, Jesus olha para uma multidão. E ele se compadece dessa multidão. Por quê? Eram como ovelhas que não têm pastor. Pessoas perdidas. E não apenas perdidas, pessoas também famintas. E Jesus se põe a ensiná-las, a ensinar essas pessoas acerca do reino de Deus. E quando Jesus está ensinando essas pessoas ali junto delas, junto dos seus discípulos, a respeito do reino de Deus, o que Jesus está fazendo? Dando pão para essas pessoas. Mas não o pão que perece, não o pão que a gente come agora e tem fome logo depois. Mas Jesus está dando àquelas pessoas o pão que realmente sacia a alma. O texto lá nos diz que as pessoas estavam sem comida e sem ter onde procurar comida. E aí Jesus desafia os seus discípulos a darem de comer para aquela multidão. Os discípulos se assustam e chegam a dizer: Senhor, nem com tanto dinheiro a gente conseguiria pão para toda essa gente. E aí Jesus faz o grande milagre da multiplicação de pães e de peixes. E mata a fome daquela turma toda. O que Jesus está fazendo é ilustrando aquilo que ele veio para fazer. Jesus está, de maneira material, física, palpável, ilustrando aquilo que ele veio para fazer, mas não só no que diz respeito ao estômago dos homens, mas principalmente no que diz respeito à alma dos homens. É o que o mundo precisa, queridos. É o que o mundo necessita, do pão da vida.
Como é que a gente come pão? A gente pega o pão, a gente morde o pão, mastiga o pão e come o pão. Amém, queridos? Quando a gente come o pão, para onde que ele vai? Para dentro da gente. Concordam? Quando Jesus diz que ele é o pão da vida, e basta você ler o texto com interesse e atenção e você percebe, ele está dizendo que come desse pão aquele que nele crê. Come desse pão aquele que nele acredita. Come desse pão aquele que, ao ouvi-lo e vê-lo, crê nele de todo o seu coração. E aí, queridos, pão da vida traz vida. E a gente não pode fechar os olhos para o fato de que Jesus é tudo o que nós realmente precisamos. Jesus é tudo o que o mundo lá fora precisa. E queridos, não raramente nós nos enganamos ou somos enganados, pensando que a gente precisa de um monte de outras coisas. Mas tudo que a gente precisa é de Jesus. Tudo que a gente precisa é do pão da vida. Tudo que a gente precisa para viver, e viver não uma vida qualquer, mas uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida para a glória de Deus, é de Jesus. Nele está tudo que nós precisamos, irmãos. Ele é tudo que nós precisamos. Assim como naqueles dias, pão era um alimento assim essencial, sem o qual as pessoas não poderiam viver. Assim como no tempo de Moisés, se o maná não viesse, o povo morria no deserto e morria de fome. Sem Jesus, queridos, nós não vivemos. Sem Jesus, nós não caminhamos. Sem Jesus, nós padecemos, nós morremos. E tem um mundo todo aí à nossa volta que tem a mesma necessidade que nós temos. A diferença entre um discípulo de Jesus e aquele que ainda não crê em Jesus e não é discípulo dele é que nós já descobrimos o pão da vida. Foi revelado a nós, foi dado a nós. Mas tem um mundo todo padecendo de fome e buscando matar essa fome no dinheiro, nos prazeres, nas posses. Vocês estão aí acompanhando. Basta eu abrir o celular numa rede social, aparece a foto dele. O Vorcaro. Alguém que tinha conta no Banco Master? Hã? Se tinha, dançou. Talvez o maior escândalo da nossa nação. Especialistas, se é que existe especialista para isso, já dizem que vai superar o escândalo do mensalão. O mensalão vai ficar mensalinho, perto do... Já deram nome para isso, não? Esse escândalo agora? Deram nome ou não? O Vorcarão, não deram nome ainda? O que é isso, irmãos? Gente tentando matar a sede da alma em outras coisas. Mais dinheiro, mais festa, mais festa. Mas a gente está roubando dos aposentados, não tem problema não. Querendo saciar a alma. E aí, quando bate o desespero, faz aquilo que o conhecido pelo apelido de sicário, assassino, fez quando foi preso. Se matou. Ou deram uma ajuda para ele.
Não dá para saber. Mas quando eu olho assim, sabe o que eu vejo? Desespero de alma. Gente faminta tentando matar a fome e outras coisas. Sexo, dinheiro e poder. Os ídolos desse mundo. Quero me saciar no sexo, quero me saciar no dinheiro, quero me saciar no poder. Não vai saciar. E uma hora, tudo desaba. A gente só pode se saciar em Jesus Cristo. Não tem outro, irmãos. E não importa o quanto dinheiro você tem. Não importa onde você mora. Não importa quem você se tornou no sentido de formação. Não importa o quanto você é intelectual, inteligente, QI elevado. E também não importa o quanto de dinheiro você não tem. E o quanto você talvez se acha assim inferior no que diz respeito à inteligência. Qualquer pessoa só pode encontrar satisfação em Jesus. Agostinho, onde ele diz assim: fomos criados para Deus, e nossa alma só encontrará satisfação e descanso nele. E nada mais. Às vezes a gente pensa, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia estar... Meu irmão. Mas se eu tivesse aquele carro, eu ia estar... Meu irmão, não ia não. Se eu morasse lá na cobertura, em Camboriú, eu ia estar... Não ia, meu irmão. Mas se eu tivesse de novo os meus 18 anos, eu ia nada. Mas se eu fizer aquela plástica, eu vou ser uma nova pessoa, só na carcaça. Mas se isso acontecer, se eu tiver uma promoção, se eu chegar lá no topo, eu vou. Vai nada. Se você não se satisfazer com o pão da vida, que é Jesus, meu irmão, nada mais nesse mundo vai te satisfazer. E a gente come desse pão quando a gente crê. Por isso que Jesus os exorta, dizendo: vocês viram sinais e não creram. E agora vocês querem que eu faça mais sinais. Mas vocês não creram em mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer de mim não vai ter mais fome nem sede. Mas comer de Cristo é crer em Cristo. E continuar comendo de Cristo é continuar vivendo essa fé dia a dia. Porque Cristo é o pão que não acaba, meu irmão. Eu comi de Cristo ontem quando eu criei. Eu continuo comendo de Cristo enquanto me santifico. Eu continuo comendo de Cristo enquanto eu caminho. Eu continuo comendo de Cristo enquanto eu vivo. Eu continuo buscando saciar minha alma nele e apenas nele. Amém? Então Cristo é o maná, é o verdadeiro maná do céu para nós, irmãos. A gente pode chamar esse mundo aqui no qual nós vivemos, né? A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, que o mundo é difícil, é complicado, e realmente é, que nós aqui passaríamos por aflições. É verdade. E como é que a gente passa por esse deserto? Comendo do verdadeiro maná, que é Jesus. Que é Jesus. Os jovenzinhos aqui, eu tenho que fazer aquela faculdade, eu tenho que ter aquela profissão, eu tenho que... os solteiros, eu tenho que casar com aquela mulher, eu tenho que casar com aquele homem. Para tudo. Os mais jovenzinhos, tá? Se você está mais velhinho, encaixa nisso também, na benção, pega para você. Você tem que se alimentar do pão da vida. E as demais coisas, Ele que é o pão da vida, vai colocando no lugar. Para que a gente viva a vontade dEle. Amém? Não, você não tem que estudar, viu? Uma vez um jovem entrou na minha sala,
Pastor, ore por mim. Eu falei, oro, o que eu vou fazer vestibular? Vai, vou. Vamos orar, ué. Para quê? Para isso. Que benção, mas difícil, hein? Não, Deus vai me honrar. Falei, tá bom. Estudou? Pastor, falar a verdade, não estudei. Sai daqui. Não vou orar, ué. Você vai estudar. Depois que você estudar, você volta. A gente ora. Não passou, não. Amém, irmãos? Segunda coisa. Jesus é o nosso maná, o pão da vida. Porque a gente precisa, mas também porque é o que a gente procura. Queridos, a multidão foi atrás de Jesus. Procuraram num lugar, procuraram em outro, está aí no capítulo 6. Não encontraram, a multidão correu para o lugar que Jesus estava. E quando chegaram lá, é triste, mas é verdade, a multidão não queria Jesus. A multidão queria que Jesus desse pão a eles. Jesus é o que a nossa alma busca. Jesus é o que o coração de cada homem sobre a face da terra almeja. Mas, se não for por revelação do próprio Cristo, e ele vai dizer isso, se o Pai não trouxer a mim, não tem jeito. Se o Pai não me der, ninguém chega. Se não for por revelação, lembra de Pedro? Quando Jesus pergunta, quem sou eu para vocês? E Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o que Jesus diz? Não foi carne que te revelou, Pedro. Não foi a sua razão que chegou a essa conclusão, mas foi o meu Pai que revelou isso ao seu coração. É o que Jesus está dizendo aqui, se não houver uma revelação, os nossos olhos, eles não se abrem. E queridos, as pessoas buscam. Ontem ainda conversava com uma irmã, e ela dizia, pastor, tem pessoas que amam tanto outras coisas, sem amar a Jesus, que essas pessoas invertem a ordem das coisas e ficam refém de um amor pecaminoso, de um amor que está fora de ordem, de um amor que está fora de lugar, simplesmente porque Jesus ainda não é o amado de sua alma. Mas quando Jesus se torna o amado de nossa alma, irmãos, as coisas são organizadas. Quando Ele é o pão da vida, a gente não tem que comer mais nada, irmãos. A gente tem que buscar se saciar em mais nada. Ele é o pão da vida. Lembra do filho pródigo? Ele não entendia o que ele tinha na casa do pai. E ele pede a parte na herança e vai para uma terra distante, arrebenta com tudo. E é colocado por um cidadão daquela terra distante para cuidar de porcos. E ele desejava, e era um desejo genuíno, está na Bíblia, comer da comida dos porcos. Mas nem isso lhe davam. Sabe por que tanta gente está comendo comida de porco, gente? Lá na minha terra, Minas, Tamonte, a gente chama de lavagem. Vai lá levar lavagem para o porco. Aí você pega uma lata assim, tá aquela... Tem de tudo ali, irmão. Um mau cheiro, um negócio nojento. Você já limpou... Aquele negócio que a gente tem em casa caixa de gordura? Já limpou? Eu limpei uma recentemente. Você fica cheirando ruim o dia inteiro. Se tomar banho, no outro dia um pouco menos. Lavagem, comida de porco, é quase aquilo lá. Você leva para o porco, joga lá e o porco,
come tudo. Aquele filho da parábola do filho pródigo, Lucas 15, ele quer comer a comida do porco. E ele quer mesmo, né? Eu vou comer porque... Não, ele quer! Ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. É o retrato de quem ainda não teve um encontro com Cristo. E tem hora que eu assusto com as lavagens que o povo come. Como que muda? Quando cai em si. E ele se lembra que na casa do pai, até os escravos comem pão com fartura. E ele volta. E o pai, compadecido dele, o abraça, o beija, põe anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova e dá uma festa. Porque aquele filho estava perdido e foi achado, estava morto, mas reviveu. Se a gente não come do pão da vida, se a gente não se sacia com o pão da vida, a gente começa a querer comer comida de porco. E eu não sei na sua casa, mas na minha tem um negócio lá que chama televisão. E tem também esse negocinho aqui, ó. Mas passa uns cardápios de comida de porco aqui, gente. Como que é o negócio quando você pede comida em casa? iFood do inferno. E nunca vi entregar tão rápido. É quase imediato. Basta você clicar. Pã! Entregou o iFood do inferno. E a gente come. Se não come, fica com desejo de comer. E a gente vai se corrompendo. Irmãos, quem não come do pão da vida? Eu vou usar aqui acho que eu usei domingo passado, mas vou usar de novo. Acaba comendo, né, do pão que o diabo amassou, cuspiu, pisou em cima e está dando para os porquinhos. Jesus é o pão da vida. É quem nós necessitamos e é quem nossa alma almeja. Tem uma frase que é dada a Spurgeon, mas Spurgeon tem tanta frase que eu acho que está igual lá ao final do Evangelho de João. Se fosse escrito todos os livros com as frases do Spurgeon, não caberiam no mundo. Tudo que é frase que você vê boa é do Spurgeon. Não é possível que esse homem tenha escrito tanto, gente. Mas, benção, no céu nós vamos perguntar para ele. Mas tem uma frase que dão a ele, eu imagino que seja dele, que diz assim, sobre evangelização. Falar de Jesus para o outro, né? E ele resume de uma forma maravilhosa. Quando ele diz, evangelização é um mendigo dizendo ao outro, onde encontrou pão. É o que a gente necessita, é o que a gente busca, muitas vezes sem saber. Sem saber. E para fechar, já fazendo um gancho com a frase que eu acabei de dizer, é o que nós temos para compartilhar. Queridos, todos nós aqui somos mendigos que encontraram o pão da vida. A gente precisa contar para esse mundo aí que a gente achou o pão da vida. Enquanto a gente está aqui, tem gente saltando de prédios. Tem gente dando um tiro na cabeça. Tem gente afundada em depressão, sem ver sentido para a vida. Tem gente saciando tentando, né, saciar o vazio da sua alma. Sexo, dinheiro e poder. Tem um mundo perdido,
cheio de filhos pródigos. Qual a diferença deles e nós, pastor? A gente já voltou para a casa do Pai. Eles precisam voltar. Só quero pegar uma parte do que está lá em Romanos, né? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu quero trazer essa pergunta para você. Há pessoas, e é certo que há, perto de você, que ainda não comeram do pão da vida? É claro que há. Vamos mudar um pouquinho. Como comerão se não há quem ofereça? Como oferecerão se não o levam consigo? Aquele menino que levou os pãezinhos e os peixes, que Jesus multiplicou, é um exemplo para nós, irmãos. Porque diante dessa fome que toma conta desse mundo, nós somos aqueles que têm o pãozinho. Aí talvez você pense, mas eu sei tão pouco de Jesus. Eu tenho tão pouco tempo caminhando na fé. Eu nunca preguei. Quem prega é o pastor. Eu nunca dei uma aula. Meu irmão, põe nas mãos de Jesus. Ele sabe fazer muito com pouco. Louvado seja o Senhor. O pão da vida é o que nós precisamos. E nos foi dado. Louvado seja o Senhor. Comemos dele quando cremos em Jesus. O pão da vida é o que nossa alma anseia. E, irmãos, anseia no sentido de que aqueles que ainda não o conhecem estão com um vazio enorme, mas também no sentido de que aqueles que já o conhecem querem mais. Jesus não é aquela bisnaguinha da Seven Boys lá, aquele... Eu como um pacote sentado. Aquele negócio não sacia, gente. Você come, uma mastigada, uma mordida, acaba. Jesus é o pão que não acaba, gente. E a gente todo dia pode ir lá e comer dele. Mas Jesus é o pão que a gente tem para compartilhar também. Hoje o povo não faz mais isso. Uma geração mais fresca. Aí você fala, pastor, é higiene. Tá bom, fresco. Na minha época, a gente estava na aula, saía para o recreio. Se tinha um um amigo, comendo um pão com mortadela, primeira pergunta, você não dá um pedaço? Não importa, quem fez isso, sinceramente, na infância, na adolescência. Cara, me dá um pedaço. E não importa o quanto do pão o sujeito já tinha comido. Você lascava e comia, baba. Que? Não tinha nada disso, irmãos. Que baba. O sujeito estava bebendo um refrigerante, me dá um gole. E não é, hoje você pedir um gole, a pessoa pega o copinho. Nem pede hoje, né? Não é politicamente correto. A pessoa dava a garrafa, vocês faziam assim, ó. Entregava para a pessoa, não tinha isso aqui não, ó. A pessoa pegava e seguia bebendo, meu. A gente tem Jesus, irmãos. E não tem nada mais maravilhoso e apetitoso para a alma de qualquer pessoa do que Jesus. Se as pessoas perceberem a gente comendo e bebendo dele,
mas de verdade, irmão, comendo e bebendo dele. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão chegar e falar assim, ó, você não dá um pedaço para mim, não? Você não dá um pedaço? Rapaz, não dou um pedaço, não, eu te dou o pão inteiro. Você não dá um gole desse doa aqui, rapaz, toma aqui, fica com tudo. É para você também. Irmãos, todos nós conhecemos pessoas que às vezes estão assim com o rostinho, mas por dentro estão vazias, porque não conhecem o pão da vida. Talvez você seja crente já há muito tempo, imagino que sim, ou há pouco tempo. Você já comeu do pão da vida. Sabe aquele dia que você está meio assim, para baixo? Você está precisando demais do pão da vida. Não é mais dinheiro, não é mais paciência, não é mais nada disso. Você está precisando de mais, é do pão da vida. Sabe aquele dia que bate uma insatisfação? Você fica assim, se eu mudasse para a beira da praia. Se eu morasse lá, naquela mansão do Vorcaro, lá em... satisfação na alma. Sabe o que você está precisando, meu irmão? Estou falando para você que já é crente. É demais do pão da vida. E às vezes o Senhor permite que a gente sinta uma insatisfação, porque Ele tem mais para nos dar. E a gente tem que buscar. E queridos, por que a gente está nesse mundo? Por que você vai trabalhar? Por que você vai para a escola? Por que você visita alguns endereços? Por que você mora onde você mora? Por que você congrega onde você congrega? Por que Deus te deu essa família na qual você está e da qual você faz parte? Por que você vai no açougue e se encontra com aquela pessoa na padaria, no mercado? Irmãos, a gente pode pensar num monte de coisa. Mas eu tenho comigo que para onde Jesus nos leva, seja nas coisas pequenas do dia a dia ou nas coisas grandes, é para a gente estar comendo e bebendo dele. As pessoas perceberem e simplesmente pedirem, você não me dá um pedaço? Você não me dá um golinho? Porque, irmãos, tudo mais vai ficar aqui. Tudo mais, vai sobrar nada, irmão, mas nada. O fim nosso é uma caixinha desse tamanho aqui, ó. Apertadinha. Com as florzinhas por cima. Meu e teu. Mas se Jesus voltar, aí vai ser diferente. Para nós e para quem já morreu também. Mas, meu irmão, é o fim. E o que vai valer não é quanto dinheiro você ganhou, onde você morou, a sua formação profissional. Essas coisas tudo foram coisas que Deus permitiu para que você fizesse o que Ele chamou todos os seus filhos a fazerem. Compartilhar do pão da vida. Amém? Vamos ficar de pé?